bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma segunda-feira? Viu, pessoal? Seguinte, vocês hoje não têm tarefa para me entregar, né? Mas eu preciso devolver para vocês a tarefa do módulo 4. Gente, essa tarefa já tá com vocês me mandaram fotos, vocês não me entregaram fisicamente. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? A gente vai ter aqui toda a parte teórica da aula, mas eu não vou fazer nenhum exercício da apostila, porque é muito mais legal fazer exercício com interação. Então, a hora que terminar aqui o vídeo, a gente vê quanto tempo deu, a gente marca lá que horas a gente já deve estar se falando no grupo, né? Porque a hora que dá o horário eu mando mensagem no grupo e libero o vídeo para vocês ao mesmo tempo. Aí lá a gente combina certinho o horário que a gente vai abrir, mas a nossa aula é das 8h50 a 10h20. Tem bastante exercício para fazer. É bom umas 20 para as 10, assim, a gente já tá abrindo, mas vamos ver quanto tempo vai dar o vídeo, mais tempo de vocês copiarem. Fica tranquilo. Qualquer coisa, a gente não conseguir terminar os exercícios hoje, a gente termina semana que vem, sem problema nenhum. Só que aí, o que eu quero pedir para vocês? A hora que a gente for terminar, já pega a sua tarefa do módulo 4, que você me entregou a semana passada, porque aí na live, além de fazer com vocês os exercícios da apostila, eu vou fazer a correção dessa tarefa, ok? Gente, também é bom lembrar que quarta-feira vocês fugiram de mim, né? Quarta-feira, depois de amanhã, vocês farão prova. E como vocês farão prova, nós não teremos aula. Então, a tarefa que vocês deveriam me entregar na quarta-feira, que é a tarefa do módulo 5, fica para segunda, tudo bem? Então, segunda que vem, vocês vão me entregar do 5 e do 6, porque eu termino o módulo hoje, né? Então, mas né, ela já deve estar pronta aí, porque você fez quarta-feira da semana passada, mas como quarta a gente não vai se ver, quarta vocês vão fazer a prova ângulo, isso fica para segunda-feira da semana que vem. Tudo bem? Então vamos lá? Gente, na aula passada a gente estava falando sobre a diversificação das espécies. Então nós comentamos, né, que existe quem acredita que Deus criou todas as espécies da forma que são hoje, existe quem acredita que as espécies sofreram transformações ao longo do tempo. A gente aqui no nosso curso de ciências vai falar da evolução. Então vamos falar que as espécies se alteraram ao longo do tempo. E aí a gente pensa assim, tá, elas foram se alterando, a seleção natural foi selecionando, mas como surgiu o primeiro ser vivo? O primeiro é sempre um problema, né? E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as teorias, porque teorias e não leis, é porque ninguém estava lá, ninguém tem como ver, testemunhar e reproduzir agora como é que foi. Mas vamos entender um pouquinho o cenário de como era a Terra quando tudo isso aconteceu. Então, gente, nós temos que o nosso planetinha existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E a vida existe. Antes de tudo, para o vídeo aí para você ter uma imagem sem Paulo na frente da lousa. Voltei. Gente, e nós temos que a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos. O que significa que da formação da Terra para o aparecimento do primeiro ser vivo, a gente tem 700 milhões de anos. Você tem noção do que são 700 milhões de anos? É algo assim incalculável pra gente. Por que eu digo que é algo incalculável pra gente? Porque a nossa espécie tá aqui no planeta, dá um pouquinho de briga aí entre os cientistas, mas há aproximadamente 300 mil anos. A gente está falando de algo que aconteceu há 3,8 bilhões de anos e que foi depois de 700 milhões de anos da Terra sem vida. Então, assim, são tempos muito exagerados para quem tem uma expectativa de vida perto dos 70 anos, né? Então, são tempos muito grandes e tem que ficar muito claro isso na nossa cabeça. A vida não surge assim, a evolução não acontece do dia para a noite. São coisas que demoram muito tempo, certo? Gente, e vamos lá. Como era o planetinha há 4 bilhões de anos atrás, tá? Então a gente tem que, quando o planetinha foi formado, então teve lá o Big Bang, formou. Ele era muito quente, muito quente. Paula, quente quanto? Quente a ponto de não ter superfície não ter superfície sólida. Todas as rochas, tudo que existe no planeta, estava no estado líquido, de tão quente que o planeta estava.
Então o nosso planeta era extremamente quente, tudo líquido. Com o passar do tempo, a gente tem o resfriamento do planeta. Gente, ele continua muito quente, mas começam a surgir as primeiras rochas. Então eu começo a ter superfície sólida. E aí nós temos o aparecimento dos primeiros vulcões. Tem algum lugar aqui? Além disso, então a gente tem um planeta que está começando a ficar mais frio, que está começando a ter rocha. Aí ele começa a ter vulcão que começa a expelir um monte de gás. Se não bastasse, começa a cair um monte de meteoro, um monte de asteroide, um monte de cometa aqui. Então, olha, tá imaginando o cenário? É algo assim de filme de ficção, né? Se você der uma olhada, a sua apostila, ela traz algumas imagens, claro que não são fotos, porque, né? 4 bilhões de anos atrás. Mas ela traz umas imagens de como mais ou menos deveria ser este cenário. E aí a gente tem que esses meteoros, esses cometas que estão vindo para cá, eles trazem água. Então sim, nós temos que a maior parte da água do nosso planeta veio de fora. Gente, vocês lembram quando a gente foi já no Catavento? Lá no Catavento Cultural, os bebedouros deles estão escrito, né, água extraterrestre. Por que isso, gente? Porque a água é de fora, tá? A água veio para o nosso planeta há muito tempo atrás, mas sim, a água veio para cá. E aí a gente tem que começou a ter água, começa a ter oceano. Só que tá muito quente, então evapora bastante. E aí tem tempestade. Então a gente tá num planeta quente, cheio de vulcão, cheio de tempestade, cheio de raio, cheio de chuva de meteoro. E é nesse cenário caótico que a vida surge. É nesse cenário caótico que as coisas vão acontecer. E aí a sua primeira pergunta para mim deve ser: Paula, a gente viu lá no módulo 2 que a biogênese não existe. Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, biogênese. E aí agora você vai falar para mim do primeiro. O primeiro tem que ser a biogênese. A gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Segura essa dúvida, ela é importante. Gente, e aí? Além disso, eu não falei, né, que tem a radiação. Como assim? O nosso planeta não tinha nenhuma proteção. Se ele não tem nenhuma proteção, toda essa radiação do Sol vem pra cá sem filtro nenhum. Como ela vem pra cá sem filtro nenhum, isso estraga muita coisa, tá? Então é nesse cenário totalmente caótico que a vida vai ter que surgir. E como a vida surge? Gente, existem duas teorias para a formação da vida no planeta. A teoria da sopa primordial e a teoria da panspermia. Hoje a gente precisa entender as duas teorias, certo? Vamos começar pela teoria da sopa primordial. Quando eu falo sopa, o que vem na sua cabeça? Imagino eu que um caldo quente. Gente, é justamente isso. Por que essa teoria é chamada de sopa primordial? Porque foi aqui nesse caldinho quente, nesses primeiros oceanos extremamente quentinhos, que a vida surgiu. E como isso teria acontecido? Bem, então os vulcões estão lá liberando vários gases. E as tempestades trazem esses gases para a água, então existem gases dissolvidos na água. E esses gases começam a se chocar. Então um gás bate no outro, bate no outro, bate no outro. E quando uma molécula bate na outra, ela às vezes rouba um pedacinho da outra. Como assim? Ué, essa bateu nessa, bateu nessa? No que separa tá assim, ó. Essa perdeu um pedaço e essa ganhou um pedaço a mais. E aí a gente tem que isso acontece com muita frequência na Terra primitiva. Então se chocando, chocando e formando moléculas maiores e moléculas mais complexas, até que vira uma proteína. Ai, Paula, imagina. Você acha que isso choca, 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 choca e vira uma proteína? Aguarde. E aí essa proteína vai ficando maior e encontra com outra e se junta. Só que, gente, ela precisa de energia. E de onde que ela consegue energia? Da oxidação de outros gases que tem ali, de outras moléculas. Então ela meio que come. Só que aí, você pensa, ela tá ficando muito grande. A beirada consegue energia, o meio não consegue. E aí essa molécula começa a se dividir e originar duas.
A partir do momento que começa a ter uma vira duas, a gente chama isso de reprodução. E aí a gente fala que apareceu o primeiro ser vivo. Muito louco isso, né? E aí teve um cara, Stanley Miller, que ele resolve testar essa teoria. Bem, como que ele resolve testar a teoria? Ele pega... Ai, gente, eu queria tanto saber... Ai, amassei a página. Eu queria tanto saber fazer aqueles negócios que aparece a imagem que eu quero aqui, sabe? Mas eu não sei. Você tem na página 309 esta imagem aqui. Então, o que ele tá fazendo, gente? Ele pega um balão de vidro, coloca nesse balão de vidro água e aquece a água. Por que ele aquece a água? Para simular os oceanos primitivos, que eram extremamente quentes. E aí, o que ele vai fazer? Vai colocar gases aqui. Que gases que ele coloca? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Por que ele escolhe esses gases? Porque estudos sugeriam que esses eram os gases presentes na atmosfera primitiva da Terra. E aí, gente, ele faz descargas elétricas. Por que descargas elétricas? Para simular os raios. Então ele pôs os gases, deixou quente e ficou dando descarga elétrica. Certo? Com isso, esses gases se chocaram. E ali, depois de alguns dias, a hora que ele pega esse líquido, resfria, claro, né? Então, vai ter um condensador aqui para resfriar isso. E a hora que ele coleta esse líquido, ele encontra no líquido aminoácido. Gente, olha que sensacional! Ele vê ali em uma semana a formação de aminoácido. Se em uma semana formou aminoácido é o que compõe a proteína. Se formou aminoácido, em 700 milhões de anos dá para formar muita proteína, certo? Paula, por que ele não deixou o experimento lá continuando, gente? 700 milhões de anos, tá? Então a gente tem só a primeira parte da teoria que mostra pra gente que tá certo, mostra pra gente que realmente deixei esses gases no quente com descarga elétrica, eles começam a se juntar e eles formam aminoácidos, sim. Isso não é sensacional? Mas aí, estudos mais recentes mostram pra gente que os gases da atmosfera primitiva não eram esses, mas sim esses. Gás carbônico, monóxido de carbono, nitrogênio, vapor de água e metano. E aí os cientistas falaram, mudou os gases, será que dá certo? E aí refizeram o experimento de Miller e adivinha só? Dá certo. Isso mostra pra gente que, na verdade, nem importa tanto quais eram os gases. Eu deixando algumas moléculas ali, dando as descargas elétricas e aquecendo, elas se juntam e elas formam os aminoácidos. Gente, isso é muito sensacional. Muito, claro, eu preciso ter fonte de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio, que é o que forma um aminoácido. Mas eu tendo fonte desses 4, é o suficiente. Gente, lembrando aqui, né, vocês ainda não têm química. Então vamos dar uma olhadinha no que eu coloquei entre parênteses. São as fórmulas químicas dos gases. 2 delas eu tenho certeza que você conhece. H2O e CO2. Lembrando que quando a gente faz a fórmula química, obrigatoriamente, as letrinhas são aqui, ó. O C é maiúsculo, o H é minúsculo. N maiúsculo, H minúsculo, H maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo. C maiúsculo, O maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, C maiúsculo, H maiúsculo, C e O ambos maiúsculos. Além disso, os números, eles são pequenininhos embaixo. Se você colocar o 2 aqui em cima, vira um hidrogênio ao quadrado, né? Vira um H ao quadrado. Então, o número sempre pequenininho e sempre embaixo, certo? Nós temos que quando o átomo, por exemplo, o sódio, ele é Na, aí o N é maiúsculo e o A é minúsculo. Mas aqui todos os átomos que a gente está usando são átomos representados por apenas uma letra. Então essa letra sempre maiúscula, ok? Vocês vão aprender isso muito melhor, com alguém muito mais capacitado do que eu lá no 9º ano, ok? Mas vocês já devem ter visto, né, a tabela periódica que fica na sala de aula, ela traz esses átomos pra gente. No caso, o que significa, gente? É o número que eu tenho deles. Então eu tenho 1 carbono e 4 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Ele traz pra gente a quantidade de átomos que estão formando esta molécula. Gente,
Sem problemas com a sopa primordial. Se tiver problema, já me pergunta. Tô ali online no chat falando com você, não tô? E aí, se não tiver dúvidas, vamos falar da segunda teoria. A segunda teoria é a teoria da panspermia. O que essa teoria vai falar pra gente? Vai falar assim, a vida não começou na Terra. A vida começou em outro planeta e veio pra cá. Ah, tô sabendo, Paulo, igual no filme, no disco voador, chega um bichinho verde, ET. Não. Quando a gente fala que a vida começou em outro planeta, a gente está falando em bactérias, a gente está falando em micro-organismos. Tipo, formou aqui na sopa primordial algo muito simples, formou algo muito simples em outro planeta e foi trazido para cá através de meteoros. Você fala, imagina, faz o menor sentido essa teoria. Mas se a água veio, por que micro-organismos não podem ter vindo? Porque, Paula, micro-organismos não conseguem viver uma viagem no espaço. O espaço é muito frio, o espaço não tem oxigênio e o espaço tem muita radiação do Sol com zero filtro. Não dá para um ser vivo conseguir sobreviver a uma viagem no espaço fora de uma nave. Então, galera, existe um grupinho de bactérias chamadas extremófilas e elas conseguem, elas sobrevivem a uma viagem no espaço. Então, algo parecido com elas pode ter vindo para cá. Qual que é o maior problema dessa teoria? O que é o mais difícil, assim, de engolir da teoria? Que ela não responde pra gente o surgimento da vida, né? Ela explica pra gente o surgimento da vida na Terra. Afinal, a gente só trocou de lugar o problema. Ah, a vida começou na Terra porque, na verdade, ela começou em outro planeta e foi trazida pra cá. E como ela começou no outro planeta, não sei, mas ela foi trazida pra cá. Entende que fica algo bastante vago? Então a gente tem essa teoria, né, apresenta este probleminha. Pode ter sido sopa primordial em outro planeta e ter vindo pra cá depois? Tá? A gente não tem como saber. Mas o que eu preciso é que vocês entendam as duas teorias. Então a sopa primordial, planeta quente, gases dissolvidos se chocam, formando moléculas mais complexas, que viram aminoácidos, que viram proteínas, que se tornam o primeiro ser vivo. E tem que lembrar que o experimento de Miller mostra que isso parece estar certo. Panspermia, a vida começou em outro planeta e foi trazida para cá. Independente de qual das duas teorias eu esteja falando, primeiro ser vivo muito simples, algo parecido com uma bactéria. Gente, lembra lá os componentes mínimos de um ser vivo, de uma célula? Então ele deve ter uma capinha, ou seja, uma membrana plasmática, um citoplasma, um material genético ali e alguns ribossomos fazendo a produção das proteínas. Certo? Nada complexo. Algo muito, muito, muito simples. Problemas? Gente, vocês vão me entregar segunda-feira da semana que vem, junto com a tarefa do módulo 5, essa tarefinha aqui do módulo 6. Ela tem apenas 2 exercícios. O exercício número 1, você vai copiar e responder. Exercício número 2, você vai copiar a pergunta. A tirinha, você não precisa xerocar, desenhar nada, ela não precisa estar na folha. Só a pergunta, que é isso que tem escrito aqui em cima. Certo? Gente, olha, o vídeo de hoje foi bem rapidinho, deu menos de 20 minutos. Então, pensando aí que foi liberado para vocês 8h50, até as 9 todo mundo já deve ter começado a assistir. 9h20 daria um vídeo direto, com um tempinho para você copiar e tudo. Acho que umas 9h40 a gente consegue começar a live, porque a gente tem bastante exercício para fazer. Tem até um criptograma, adoro criptograma. Se você terminar antes, já pode começar a tentar fazê-lo, ok? Gente, um beijo. Ó, aquela saidinha de lousa para quem quiser dar um pause agora para fazer a cópia. Tô morrendo de saudades de vocês. Até já!